De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a Renata Rottermann, que é a quarta geração da família à frente dessa grande gráfica, a Rottermann São Leopoldo. O professor Martin Dreyer, que acabou de lançar o Seu Tempo e Suas Obras, contando a história do pastor Rottermann, que foi quem criou lá em 1877, 140 anos, essa história linda que é a da gráfica Rottermann. A gente estava falando aí que essa história da recuperação da nossa raiz, da nossa história, começou lá nos anos 50, inclusive pelo teu avô, né, pelo Fritz, né? Sim, ele fez parte de um grupo chamado 25 de Julho. Petri, muita gente boa, que começou a resgatar um pouquinho dessa história aí. Eu imagino que em 140 anos as máquinas tenham sido trocadas algumas vezes, né? Com certeza. E foram momentos marcantes aí a chegada das offsets, né? A entrada em São Paulo. Sim. Um momento muito marcante na história, em 1962. 62, meu tio contava que ele pegou um avião e foi a São Paulo e chegou no final do dia, assim, com as luzes todas acesas, e que ele pensou assim, meu Deus, que mundo que eu estou abraçando aqui de colocar a empresa à venda em São Paulo, né? Seria um passo muito grande na época. E depois, nos anos 90, a chegada das máquinas automatizadas para acabamento, né? Podendo dar esse primor que a gente tem desde sempre, mas com uma forma ainda mais automatizada de se fazer, né? A indústria gráfica passou por grandes transformações, né? Até a década de 60. Dentro do mundo digital, essa indústria gráfica? São coisas que a gente se pergunta seguido. Nós temos conhecidos na Europa, principalmente na Itália, que a gente questiona para que caminho que vai a indústria, principalmente de agendas, né? E o retorno que a gente tem, não só de lá, mas internamente, é que as pessoas ainda têm o sentimento de registrar manualmente alguma coisa quando envolve sentimento. Então o papel ainda tem muito uso, não há perspectiva de curto prazo de encerrar a produção. Porque ali tu consegue realmente te expressar, não é só digitando, porque ali não é individualizado. A tua letra, a pressão que tu coloca na caneta, as setas, as observações que tu coloca assim graficamente, ali que te dá personalidade. E isso é o reconhecimento da tua existência, né? Isso é uma tendência para essa geração, para a próxima também? Acreditamos que sim. Para quem está chegando aí, que está escrevendo em papel no colégio ainda, certo? Sim. Essa gurizada vai escrever em papel pro resto da vida, provavelmente. Lógico que a maneira de tu te organizares é diferente, mas o papel ainda faz parte do teu dia a dia. Agora, tem uma coisa que pode acontecer que eu acho que não muda, né? O cheiro do livro não muda, né? Não tem programa de computador que resolva isso, hein, professor? Não, esse computador não Não tem substitui. Kindle e coisa que vale aqui. Você ir para a estante, retirar o livro, consultar, recolocar na estante de volta. De vez em quando tem que tirar o pó e lutar contra os cupins, né, que estão ali. Mas no meu escritório eu estou cercado de livros e preciso desses livros. Eu preciso das enciclopédias. A minha neta, de 10 anos, disse que no computador vai mais rápido a pesquisa. Eu digo, Zé, mas tem que cuidar com o tio Google. Às vezes tem que dar informação não tão convincente. Mas eu acho que o livro é o livro. Ele faz parte da história da humanidade, e eu acho que ele tão rapidamente... E até tem pesquisas, né, já internacionais, que a questão da venda do livro digital não deu a explosão que tinha expectativa. Eu ainda não leio pelo tablet. E-book livro também não. E-book eu não consigo, não me apetece. E vocês continuam sendo uma gráfica de editoras, né? Sim. Está tendo em várias editoras. Na verdade, nós temos 3 segmentos de atuação. Um se chama editorial, que a gente faz impressão e acabamento para editoras, ou seja, a editora tem o título, tem o autor, e a gente faz a impressão e o acabamento dele, né? Tem a parte de papelarias, ou seja, toda a parte de recibos, guias, livros. Isso diminuiu muito, imagino, nos últimos anos.
Dependendo do que, a parte Desde, tributária, com certeza, esses livros escritório de contabilidade fiscais, era tudo, né? mas E sempre lembro da Rotermann lá embaixo, lá em cima, do lado. Mas ainda tem o carnê do INSS, que apesar do governo uns anos atrás ter pensado em fazer eletrônico, não teve a receptividade, voltaram para o carnê, porque é bem mais fácil do que tu entrar guardam, né? Sim, não, e tu entras na internet, às vezes está fora do ar, às vezes não tem o prazo que tu queres. Vale, recibo, essas coisas, precisa do documento realmente na mão. Depois tem a parte que a gente chama de personalizado, que são produtos sob demanda, ou seja, de acordo com cada cliente. Existe uma linha de produtos que são as agendas, cadernos, risque e rabisque, que tem alguns padrões, mas também a gente desenvolve produtos de acordo com o cliente. Nosso parceiro da VTV, Cindy Lojas, quem tem loja tem Cindy Lojas, né? A agenda de Cindy Lojas aqui. Para 2018. Que claro, né? Botando à disposição uma série de serviços à mão do cliente, junto com a utilização do serviço. Talvez seja interessante refletir um pouco sobre a origem da agenda Rotermann. No almanaque existiam páginas para cada meses com pequenas anotações. Nós não podemos esquecer que um produto muito importante da imigração alemã no Brasil foi a criação de escolas. Nós falamos num dos blocos da produção de material didático para essas escolas. E nessas escolas atuavam professores. E a firma Rotermann idealizou, então, uma agenda para o professor, para ele anotar, então, os compromissos de cada dia, as notas dos alunos e assim por diante. Com o fechamento dessas escolas durante o Estado Novo, a agenda teve que ser redirecionada para novas formas, então surgindo paulatinamente as formas atuais das agendas produzidas por Rotermann. Até onde a gente tem conhecimento, seria a primeira agenda produzida no Brasil em 1923, a agenda do professor. Calendário, olha só. Falava que eu visitava uma empresa ontem e estava pendurado na parede o calendário da Rotermann. Esse ano nós distribuímos o calendário 2017 comemorativo. Esse, com impressão dourada, que é uma cor especial na impressão, né? É que em cada mês tem uma parte da história da empresa seguindo a cronologia. Essa impressão, ela é da própria máquina? Ela é direto ou ela passa por dois processos? Já é a tecnologia? O dourado sempre é separado. É sempre separado, né? Olha aqui, ó, 1874, partindo do Porto de Hamburgo. A Renata trouxe para apresentar isso para nós, mas eu já disse que esse aqui fica comigo, né? Esse aqui é o pedágio aqui da... Claro, prazer. Livros belíssimos. Pena que é o final do ano já. Não tem problema, eu guardo isso como um presente mesmo, né? É um registro histórico, né? Exatamente. Isso aqui é uma coisa valiosíssima, né? Valiosíssima. E o professor, me conta como é que está a distribuição deste material aqui, deste livro. Como é que está o lançamento, como é que está a agenda disso? Esse livro foi produzido no contexto dos 190 anos da imigração alemã. Nós já estamos nos aproximando dos 200 anos agora. E aí, então, eu desenvolvi 3 projetos. Um livro intitulado 190 anos da imigração alemã, Esquecimentos e Lembranças, procurando trabalhar temáticas que normalmente são esquecidas. Adorei essa agenda aqui também. Fecha para mim aqui enquanto o professor fala, Bruno. E uma biografia de uma figura de expressão, então, dentro desses 190 anos, foi a biografia de Rotermann. E esse ano, também, impresso daí no Parque Gráfico de Rotermann, a religião de Jacobina, para pegar uma pessoa do povo, então, a questão Mucker. Maravilha! Já pensando nos 150 anos? Com certeza. Qual é o futuro da Rotermann? Isso Esse sempre é um ponto de interrogação diário Sim, é uma incógnita, porque tecnologias mudam rapidamente. O que a gente tem certeza é que nós somos uma empresa resiliente. Nós passamos já por 2 sistemas de governo, do Império para a República, moedas, que eu nem sei o número de moedas nacionais. Já começamos com livros didáticos, depois fomos para a parte comercial. Na década dos anos 2000, se não me engano, nós voltamos a imprimir os livros que tinham sido relegados a um segundo plano, né? Então,
caminho é incerto, mas sempre mantendo o nosso ritmo para chegar aos 150, 160 e de repente aos 200 anos. Tá aqui a foto aquela, ó, primeiro templo luterano de São Leopoldo, à esquerda a escola e à direita a casa pastoral da comunidade. Isso aí. Lindo demais. Adorei conversar com vocês. Uma linda aula de história e de empreendedorismo. Obrigada. Vida longa a Rotermund e que a gente possa aprender muito com essa empresa, dentro da sua resiliência, evidentemente, também, mas sobretudo na valorização das coisas que é nossa, na profusão do conhecimento, como o Rotermund sempre fez, bem destacado pelo professor Martin, mas sobretudo na valorização daquilo que é nosso, né? A gente às vezes vai muito longe para olhar para as coisas que são muito bem feitas aqui, do ladinho, dentro da nossa casa, que a gente valorize aquilo que é produzido nas nossas cidades, na nossa região, nos nossos municípios, que é onde a gente vive, que é onde a riqueza precisa ser multiplicada, né, professor? Verdade. Adorei conversar com o senhor, muito obrigado pela presença. Valeu. Renato, seja sempre muito bem-vindo, muito sucesso, leva o nosso abraço a Rotermund, o nosso voto de muito sucesso, para que vocês tenham uma vida muito longa. Obrigada. Hoje numa conversa de peso duplamente dupla, né? Programa duplo com essas duas feras, a Renata Rotermund, a quarta geração da família Rotermund na frente dessa grande empresa, e o professor, pastor Martin Dreyer. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.